uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos falando sobre teologia contemporânea, já ressaltamos sobre Karl Barth, M. Brunner, né? E agora vamos falar sobre a teologia de Rodolfo Bultmann, que é a teologia existencialista, né? Nós temos o existencialismo ateu e o existencialismo cristão, né? O existencialismo ateu e o existencialismo teísta, né, que acredita em Deus, que é o existencialismo de Kierkegaard, né, que era cristão, luterano, dinamarquês. E o existencialismo ateu é o de Martin Heidegger, é o de Jean-Paul Sartre, né, esposo de Simone de Beauvoir. Mas dentro da teologia de Rodolfo Bultmann, eu quero falar sobre Rodolfo Bultmann, vida e obra, né? Luterano, ele, diácono da igreja luterana, um grande pensador, doutor em teologia do Novo Testamento, enquanto que Barth era teólogo sistemático, Bultmann é um teólogo bíblico, né? Nós temos lá no início dos meus vídeos sobre teologia sistemática, eu explico, né, o que é teologia sistemática em si, e eu também explico o que é teologia bíblica, né? A teologia bíblica, ela parte somente dos textos da Bíblia. Tem, né, a Bíblia, né, como a sua base, o seu objeto de estudo, a sua construção de comentários teológicos. Então é chamada teologia bíblica, que estuda a Bíblia, né, de Gênesis, Apocalipse, autor, vida e obra, né, língua e etc. A teologia sistemática, ela faz um sistema, né? Ela é um sistema organizado, racional, acerca da teologia sistemática. Ela lança a mão na teologia sistemática, ela lança a mão para pegar acerca também da teologia bíblica, da teologia filosófica, da teologia apologética, da teologia histórica, e de lá forma as doutrinas, né? Por isso que ela estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã, baseado em todas essas outras teologias ao qual é construída esse grande edifício cristão e doutrinário, não é? Então vamos falar Rodolfo Bultmann, vida e obra de Rodolfo Bultmann. O teólogo alemão Rodolfo Bultmann, ele viveu do ano de 1884 a 1976. Ele era oriundo de uma família tradicionalmente luterana, né? Luterano, muito dedicado à obra de Deus. Seu pai era pastor, seus avós paterno era missionário, né? Seu avô materno era pastor pietista na região sul da Alemanha. Bultmann estudou nas melhores universidades da época. Ele estudou em Tübingen, né, em Berlim, em Marburgo. Ele foi professor de teologia em Prizren, né, antes de se regressar a Marburgo, onde trabalhou por 30 anos, de 1921 até 1950. Né. Bultmann foi publicamente conhecido como um especialista no Novo Testamento. É por isso que a gente fala que ele é um teólogo bíblico, né? Porque a sua especialização só foi em Novo Testamento, E suas ideias foram influenciadas pela filosofia existencialista de Martin Heidegger, que segundo ele poderia tratar das difíceis questões existenciais de sua época. Então, Martin Heidegger foi uma grande influência, né, filosófica, o grande professor de Berlim. Martin Heidegger é o grande filósofo, né, principalmente escreveu obras acerca do ser, acerca da metafísica, né? Então muitos grandes pensadores da época bebem da fonte dos escritos de Martin Heidegger e principalmente Rodolfo Bultmann, né? Que foi muito influenciado por essa hermenêutica, essa interpretação de Martin Heidegger, né? Para tratar de questões existenciais da sua época, e principalmente ele está no contexto de guerra, da Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945, né? É um período muito difícil. Sua visão teológica acerca das Escrituras Sagradas. Qual era a visão teológica de Bultmann acerca das Escrituras Sagradas? A gente pode analisar também, até nas suas conferências, que ele teve nos anos de 1941 até 1952. Bultmann realiza várias conferências teológicas com o tema O Novo Testamento e a Mitologia. Seu projeto tinha como objetivo trazer um novo debate nos campos acadêmicos sobre a demitização da segunda parte da Sagrada Escritura, que conforme ele está cheio de mito. Então, para Bultmann, o Novo Testamento está cheio de mito, não sobra nada de realidade histórica, né? Sua declaração era: não podemos utilizar a luz elétrica e o rádio, ou em caso de doença recorrer às modernas descobertas médicas e clínicas e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres que o Novo Testamento propõe. Muito difícil.
muito difícil. Então Bultmann fala o seguinte, Bultmann viveu na época, né, da energia elétrica, do rádio, né, do avanço científico, e ele falou o seguinte, quem pode acreditar numa época hoje que a ciência está muito avançada, na época do rádio, na época da energia elétrica, ainda acreditar nos mitos do Novo Testamento, muito perigoso, as ideias de Bultmann, né, muito perigoso. Então ele estava com métodos de tirar, de despir do Novo Testamento, tirar todos os mitos, né? E no final não sobrava nada em si, né? Então, outra questão importante que a gente possa analisar, né, ao mesmo tempo acreditar, ó, as ideias e interpretações de Bultmann dos Evangelhos e do Jesus histórico e do Cristo da fé estabeleceu um novo criticismo bíblico. Sua indagação era que o Novo Testamento pretendia dizer a sociedade dita moderna, né? A teologia de Bultmann é fundamentada completamente em pressupostos existencialistas, da qual era submetida uma nova interpretação científica do Novo Testamento. Toda a sua visão teológica tinha como intenção tornar os ensinamentos neotestamentários palatável e compreensível ao homem moderno. Para ele, as poucas informações acerca do Jesus histórico não eram um dano em si. O mais importante para a fé cristã era o querigma, ou seja, a mensagem pregada pela Igreja Apostólica. Por conseguinte, Bultmann negava as doutrinas cardeais da fé cristã, tais como a historicidade de Adão. Ele negava a historicidade de Adão. Bultmann negava o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vida eterna, especialmente a realidade do inferno. Segundo ele, tudo isso não passa de mitologia religiosa, que pouco se aproveita como conteúdo histórico. Só apresenta algum tipo de valor se for apreciado como uma simples figura de linguagem empregada como um fundo moral. Uma das coisas também que a gente possa analisar em Bultmann, Karl Barth argumentou que Bultmann tinha cometido um erro de comprometer o Novo Testamento com a filosofia existencialista de Martin Heidegger. Conforme Stanley Ross, Bultmann foi motivado pela preocupação em permitir que o Evangelho falasse a mente moderna sem ser impedido pelos mitos do mundo antigo. Ele acreditava que, por teres deixado de lado todos os conceitos mitológicos, as pessoas não eram mais capazes de falar em termos de atos sobrenaturais dentro da lógica de causa e efeito, né? Então, quer dizer, Bultmann tenta lapidar, trazer, tirar do Novo Testamento, segundo ele, né? Colocar o Novo Testamento ao homem moderno, ao homem científico, ao homem filosófico, ao homem racional. Mas isso, nós sabemos que nós desfazemos toda a Bíblia e todo o Novo Testamento, como ele coloca, que está dizendo que está cheio de mito. Então Bultmann quer colocar o Novo Testamento ao homem moderno, mas o homem moderno tem que aceitar o Novo Testamento da maneira que é, acerca da ressurreição de Cristo, concepção virginal, ainda que não caiba dentro da nossa razão, mas é verdade. E Deus não é para ser compreendido, é para ser crido, E uma das coisas que temos que analisar, Deus não cabe na nossa razão, E nós não temos argumentos científicos para provar existencialmente, né, acerca de alguns milagres, mas nós aceitamos pela fé, porque eles não são irracionais, não são mitos, são racionais, porque a Bíblia o apresenta e nós cremos, como dizia Lutero. Algumas contribuições que Bultmann teve, ele contribuiu no campo das discussões hermenêuticas, das discussões cristológicas, né? Outra questão, obras teológicas de Rodolfo Bultmann, História da Tradição Sinótica, né, que ele escreveu em 1921, Crer e Compreender, que é terrível essa questão de crer e compreender, o querigma e o mito. Ele diz o seguinte, Rodolfo Bultmann foi professor do Dr. Shedd em Marburgo, e de lá a turma, né, de teologia lá de Marburgo perguntou, e aí, professor Bultmann, você acredita que Jesus ressuscitou? Ele falou, sim. Mas o senhor acredita que ele ressuscitou corporalmente, dentre os mortos? Ele falou, não acredito. Ele ressuscitou somente no querigma, na pregação dos discípulos, no pensamento dos discípulos, mas não ressuscitou fisicamente, corporalmente, como a Bíblia diz. E para Bultmann, Jesus, sacerdote, profeta, vulto da humanidade, está morto até hoje, enterrado na Palestina. Mas para nós, pela igreja conservadora, igreja militante, Cristo ressuscitou, é a segunda pessoa da Trindade, está na destra do Pai, em breve buscará a sua igreja. Isso é o pensamento da teologia conservadora e ortodoxa. Então ele escreve sobre o Evangelho de João, 1941, a Teologia do Novo Testamento, que é um livro fantástico, mas tem que analisar com criticidade. Escreveu em 1953, Jesus Cristo é a mitologia, muito terrível. Então Bultmann, um método de Bultmann é
desmitologizar o Novo Testamento. É um método para tirar todos os mitos do Novo Testamento. Então, para Bultmann, não existe milagre, não existe a salvação como o Novo Testamento aplica. Mas uma questão terrível é que Bultmann é universalista. Ele nega tudo, ele nega todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, mas ao mesmo tempo ele defende a doutrina do universalismo, que todo mundo vai ser salvo. Misericórdia. Ele já faleceu em 1970 e pouco, né? E que ele não tinha um conceito acerca do inferno, eu não sei agora que ele tem melhor, mas é só uma brincadeira, né? Que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para analisar o conteúdo de forma sumária dentro da sua teologia, que é uma teologia existencialista de vida e obra de Rodolfo Bultmann. Shalom, até a próxima, que a gente vai falar sobre a teologia de Paul Tillich.